Sejam bem-vindos a mais um Café com Prosa. Hoje nós vamos tratar de um tema interessantíssimo, que é sobre o mercado de trabalho de Penápolis, as oportunidades que estão surgindo, e a nossa amiga, empresária e jornalista, que é a Virgínia, que está hoje aqui com a gente, vai nos falar sobre a sua empresa, sobre vamos dizer assim, o mercado de trabalho de Penápolis e o que está acontecendo hoje. Na realidade é uma dúvida que todos nós temos, né? Existem vagas em Penápolis? Quais são essas vagas? Sobre qualificação e tantos outros temas interessantes dentro desse campo. Virgínia, muito obrigado por ter vindo. Desde já externo todos os agradecimentos do canal 23. E eu gostaria que, como é o interior, né? A gente gosta de conhecer com quem a gente está conversando. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, sua formação, né? Seja bem-vinda. Boa tarde, boa noite para vocês aí de casa, né? Eu me chamo Virgínia, eu sou nascida aqui em Penápolis mesmo, sou jornalista formada, pós-graduada em assessoria de imprensa e gestão empresarial, né? E eu montei uma empresa aqui, que é uma agência de emprego, que se chama Emprega Aqui, né? Faz 4 meses que eu estou trabalhando com isso e também atuo como jornalista nas horas vagas. E é um mercado muito interessante porque as pessoas acham que aqui em Penápolis nós não temos vagas, e aqui tem vagas sim, bastante até. O que nós não temos talvez é mão de obra qualificada, e hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre isso. Que legal, Virgínia. Virgínia, como nasceu o Emprega Aqui? De onde veio essa ideia de montar essa empresa tão diferenciada? Bom, a ideia surgiu porque eu trabalhei aqui na TV 2 anos, né? Aqui na Star News. E esse período que eu fiquei aqui de 2 anos, eu fiquei conhecida e eu fiz vários contatos diretos com empresários e empresas. E as pessoas me viam como um ponto de referência, de certa forma. Então, muita gente me pedia emprego, oportunidade, devido aos contatos que eu tenho. E eu ia viabilizando oportunidade para essas pessoas, empregos e tudo mais. E aí começou a dar super certo, e até então não cobrava nada por isso. E aí eu tive a ideia de montar a agência, e desde então eu desenvolvi todo o projeto, que é desde a parte de marketing da minha agência até a questão de valores em si. Entendi. Então a Emprega Aqui funciona como? Ela ajusta o candidato a uma vaga? É mais ou menos isso? Bom, é assim, hoje em dia as pessoas de Penápolis, ou até que não sejam de Penápolis, né, porque eu pego currículos de toda a região, tá, Penápolis, Avaiandá, Volta Alegre, Promissão, as pessoas vão até a agência ou me mandam um currículo por e-mail. Como funciona isso? Para você se cadastrar na agência, você precisa me encaminhar 2 cópias de currículo com foto, tá? Então esse currículo tem que ter dados dos seus documentos pessoais, tem que constar se você possui carta de habilitação ou não. Tem que constar também dados dos 2 últimos empregos, como a data de admissão e a data de demissão, e o telefone para que eu possa estar tirando referência sobre a pessoa. E a pessoa tem que especificar para mim 2 áreas as quais ela pretende estar atuando. Por quê? Por que tem que especificar essas áreas? Porque assim, eu sempre digo que se eu não conseguir numa opção, que é a primeira, eu consigo na segunda, tá? Então, normalmente as pessoas especificam lá vendas e posto, né? Que muita gente quer ser frentista. Então, às vezes eu não consigo de imediato na área de vendas, que talvez é mais difícil de estar surgindo. Mas frentista já é mais comum, então aparece sempre. E eu não cobro nada para a pessoa efetuar o cadastro. Eu só cobro de quem eu emprego 10% do primeiro salário. Só uma vez ao mês, depois mais nada. Então uma vez pelo primeiro mês e depois não tem mais a cobrança do candidato. Por exemplo, se eu arrumo um emprego para você, vamos supor, eu te arrumei um emprego, você está trabalhando, está registrado, aí no primeiro mês você vai receber lá R$900. R$90, os 10% em cima do seu salário, é destinado à minha agência, tá? E aí você tem um contrato comigo assinado, onde nesse contrato, além de você me dar os 10%, você vai estar ciente que eu vou estar supervisionando o seu trabalho de longe. Como funciona isso? Por exemplo, eu indiquei um funcionário, ele não está dando certo, está faltando ou está fazendo alguma coisa errada, a pessoa que contratou esse funcionário vai estar me ligando.
e eu vou estar entrando em contato direto com esse funcionário, conversando, falando, vendo o que eu posso estar ajudando essa pessoa a melhorar para que essa pessoa não perca o emprego. Entendi. Na realidade, então, é uma agência que, além de empregar, faz essa manutenção. Então, isso aí é interessante até para o empregador, que está empregando, né? Como que é a sua relação com os empregadores de Penápolis? Está dando certo? Eles estão sendo receptivos? Estão entendendo a proposta de trabalho? Bom, as empresas de Penápolis, inicialmente, algumas às vezes não entendem muito, porque é uma ideia nova. Eu não sei se aqui já teve alguma agência antes, né? Mas eu tenho algumas parcerias com as empresas daqui. A minha parceria com eles é diferente, tá? Então, por exemplo, o empresário, ele me paga mensal, ele me paga por mês uma porcentagem. E aí, para esse empresário que tem esse contrato mensal comigo, eu vou estar indicando o funcionário, eu tiro a referência desse funcionário que eu estou te indicando, eu te dou a manutenção dele. O que é manutenção? Por exemplo, se eu te indico um funcionário e depois do primeiro mês ele começa a faltar ou está de má vontade, se você tem um contrato comigo de 3 meses, eu te troco esse funcionário, tá? E divulgo o logotipo das empresas no meu site. Então, assim, esse é um tipo de contrato que eu tenho. Mas eu tenho também outros tipos de contrato. Por exemplo, tem empresas que não querem vínculo com a agência e que querem uma indicação um único mês. Aí é um valor específico, entendeu? Tem empresas que querem divulgar só o logotipo no meu site, que é um site novo, né? Tá assim, bem visualizado. Então aí para cada tipo tem um valor específico, depende do que o cliente, do que o empresário está buscando. Entendi. Então é uma agência bastante dinâmica que vai se adaptando às características do empregado e empregador, né? Sim, é uma agência assim que a minha maior visão assim é de atender os dois lados de maneira qual posso estar beneficiando ambas as partes. Então assim, eu procuro estar me adaptando tanto com a questão do empregado quanto do empregador. Né? Então, assim, hoje o meu trabalho é um trabalho assim, eu sou uma mediadora entre os dois meios. Então, esse meu trabalho, eu busco inicialmente fazendo com que as pessoas permaneçam no emprego, valorizando os funcionários e também dando oportunidade para aquelas pessoas que não têm, às vezes, conhecimento, não têm muitos contatos. Então, a ideia maior da minha agência é dar oportunidade para quem realmente está querendo um trabalho. Então, assim, eu procuro sempre fazer o melhor para os dois lados. Entendi. Na realidade, tanto os empresários quanto as pessoas que se pretendem candidatar a alguma vaga podem procurar você, então, para se adaptar a essas modalidades de contrato que você possui. Hoje, o mercado de trabalho de Penápolis, você está conseguindo uma inserção de vagas? Está conseguindo aparecer contatos suficientes para suprir as vagas? Como que está? Bom, faz 4 meses que eu tô com a agência, inaugurei ela dia 1º de março, né? E nesses 4 meses eu já empreguei 50 pessoas. Então, assim, é uma média de 10 a 12 pessoas por mês, tá? Então, assim, dessas 50 pessoas que eu já empreguei, eu só tive uma desistência de emprego. Que foi uma pessoa, assim, que entrou, começou, não se adaptou. Porque, assim, como eu tenho contato direto, tanto com o empregado quanto o empregador, eu tô ali sempre perguntando como que tá saindo, se tá dando tudo certo, se tá gostando. E aí essa pessoa falou, Virgínia, eu não consegui me adaptar, eu não quero permanecer, eu gostaria de sair. Aí eu cheguei na pessoa que contratou e falei o que estava realmente acontecendo. Esse foi o único caso, mas até então tá dando certo sim, e eu noto que devagarzinho as pessoas estão atendendo essa necessidade, estão procurando a agência. Por quê? Porque o meu trabalho em si, eu sou uma indicadora, entendeu? Eu facilito para as pessoas que procuram pela mão de obra. Entendi. Então, na realidade, esse acompanhamento que você faz talvez seja o diferencial dessa agência, né? Que diferencia ela das demais agências de emprego que eu já vi. Nenhuma faz isso. Então, realmente é uma adaptação ao interior, né? Hoje, vagas de trabalho, como que tá, Virgínia? Tá aparecendo? Tá surgindo? Não. Bom, hoje tá surgindo, né? As vagas, elas surgem semanalmente, tá? Então, assim, dá início a semana na segunda, eu começo a ter conhecimento das vagas na terça e na quarta. E já encaminho o pessoal até sexta, né? Então, assim, atualmente eu tô com uma vaga em aberto para quem é da área de logística.
É uma vaga que está em aberto já faz umas 4 semanas, inclusive. A pessoa tem que ter ou curso de logística ou administração de empresas e pós-graduação em logística. O salário é um salário que é acima de R$ 1.000, é um salário base para quem é formado, né? Não é um salário ruim. E é uma empresa boa, grande, aqui da nossa cidade mesmo, né? Eu também tenho vagas assim para costureiras que sejam industrial, que tenham experiência com máquina de overlock ou reto. Também tenho vagas assim para quem é formado em administração de empresas, mulheres que tenham experiência em escrita fiscal e faturamento, né? Que são vagas assim que eu não estou conseguindo preencher, já faz umas 4, 5 semanas que está em aberto. As vagas diárias, elas são assim, fábricas, eu tenho vagas para doméstica, eu tenho vagas para frentista de posto, eu tenho vagas para pessoal da área de vendas. Então assim, lá surgem vagas em diferentes áreas. Como você faz essa divisão dos currículos que chegam para você? Entre o capacitado para tal e o não capacitado? Bom, os currículos eles são separados por funções. Então assim, eu separo bem, por exemplo, pessoal que quer trabalhar em posto, vai ter lá um arquivo, posto, frentista. Pessoal que quer trabalhar nessa área administrativa, aí eu tenho lá, área administrativa. Então assim, eu deixo tudo separado por função, né? Então fica mais fácil na hora de eu selecionar, encaminhar para a entrevista, de eu estar ganhando tempo e estar encaminhando as pessoas. Os empresários podem pedir para você um perfil? Eu preciso de uma pessoa mais ativa. Não, eu preciso de alguém que acate bem as ordens. Eu preciso de alguém que não vai me dar problema. Eles podem pedir um perfil para você? Normalmente quem pede um funcionário, para mim hoje em dia, ele já me passa um perfil pré-estabelecido. Virgínia, eu quero um funcionário que tenha experiência ou não, que seja casado ou não, que tenha filhos ou não, que tenha disponibilidade ou não. E aí as pessoas, automaticamente, quando elas me encaminham os currículos, eu já faço uma pré-entrevista com elas. Então assim, você entrou lá na agência, se eu estiver ali naquele momento, eu já vou estar te analisando, já vou estar vendo você, já vou estar pegando para ver se você tem perfil ou não. Às vezes as pessoas chegam lá e falam assim para mim, eu quero ser frentista, porque frentista ganha super bem, tem cesta básica e tal. Mas eu olho para aquela pessoa e falo, amigo, você não tem esse perfil para estar sendo frentista. Eu posso estar te encaminhando para outra vaga que eu acho que você vai se dar melhor? Aí a pessoa, legal, eu nunca tinha pensado nisso, que bacana, realmente é uma boa, entendeu? Então eu tenho todo esse cuidado em estar procurando indicar as pessoas certas, nos lugares certos, de acordo com o perfil que o empresário me pede. Entendi. Virgínia, os empresários, para te procurar, eles vão certamente estar precisando de alguém e não ter conseguido ainda no mercado de trabalho de Penápolis, porque hoje diariamente as pessoas levam o currículo à empresa. Por exemplo, tem uma empresa grande em Penápolis de cosmética, eu vou levar lá o currículo para ela, quando eles precisarem eles me chamam. Hoje o pensamento é esse. O que diferencia em levar o currículo para você e levar direto na empresa? Bom, assim, as empresas que eu tenho parceria, na hora que surgem vagas, elas me telefonam, me passam o perfil da vaga e o perfil do funcionário e eu automaticamente encaminho as pessoas naquele perfil pré-estabelecido pela empresa, tá? Essas empresas grandes, os quais não têm a parceria comigo, normalmente eles têm um setor de RH interno que faz essa triagem do funcionário. O meu trabalho hoje, diante dessas empresas que possuem o RH, ele vem para ajudar e facilitar o trabalho das meninas do RH. Como? Por exemplo, você tem uma empresa, você tem um setor de RH, normalmente o pessoal do RH às vezes demora umas 2 horas ou mais para fazer uma seleção, uma entrevista e etc. Com a minha ajuda, da minha agência, eu vou estar indicando pessoas para estar entrando nessa empresa. Então, por exemplo, eu indico os funcionários para o RH, já tiro uma pré-referência, se a pessoa é boa ou não. Se às vezes eu tiro uma referência, eu vejo que tem um probleminha, eu nem encaminho a pessoa, entendeu? E aí essa pessoa do RH que vai fazer a parte final, que é a parte de treinamento, de aplicar testes ou não.
Porque atualmente na minha agência, por ela ser nova, eu não conto com o trabalho de psicólogas ainda. Mas futuramente, conforme eu for me estabilizando, as coisas forem acontecendo, a minha ideia é de montar um núcleo de comunicação, né? Então, assim, trabalhar em parceria com psicólogas, assistentes sociais e mais pessoas que sejam dessa área. Entendo. Na realidade, como tudo em Penápolis, a gente tem que primeiro sentir ver se consegue dar certo. Penápolis tem uma certa dificuldade em aceitar o novo, né? Mas eu acredito que, como todo mundo em casa deve estar percebendo, é um trabalho inovador, mas certamente necessário, porque vai facilitar a vida do pessoal que tem os seus empregados e precisa de mais de alguém que seja condizente com o perfil, né? Virgínia, como as pessoas vão te procurar para cadastrar? Elas têm que levar o que em mãos? E qual é o sistema que é necessário? Por internet é possível ou é só currículo no papel? E eu acho que é interessante também para todo o pessoal de casa como é o preenchimento desse currículo, como é um currículo exato hoje. Porque a gente vê currículo com foto de Orkut, a gente vê currículo com CPF, RG, não tem necessidade dessas coisas, né? O pessoal tem uma dificuldade muito grande de preencher um currículo, né? Bom, assim, realmente as pessoas não sabem hoje em dia fazer um bom currículo, tá? Mas lá na agência eu pego o currículo por e-mail, tá? As pessoas encaminham, mas eu só aceito se estiver devidamente preenchido e com foto, tá? E no caso da minha agência eu peço para colocarem no currículo CPF e RG. Por quê? Porque eu pego o currículo das pessoas, eu faço um cadastro interno que fica comigo, tá? Que é onde eu vou pesquisar, vou tirar referência, é uma coisa a qual só eu tenho acesso, né? Então, assim, o currículo, para você se cadastrar na minha agência hoje, ele tem que ter foto, de preferência uma foto 3x4, uma foto que seja apresentável, normal, não aquelas fotos que a pessoa tá meio de canto, na balada, ou uma foto muito antiga, né? Porque às vezes se a foto é muito antiga, chega na hora da entrevista, eu encaminho, a pessoa vê e às vezes pode até se assustar, fala, poxa vida, mas a foto é diferente, né? Então, assim, o currículo tem que ter dados, né? Que é RG, CPF. Uma coisa que as pessoas se esquecem é de colocar que possuem carta de motorista. Às vezes surge uma vaga e eu só posso estar indicando se a pessoa tiver carta. Hoje em dia, ter carta de motorista é muito importante na hora de você conseguir um emprego. Então, assim, tem que colocar dados da carta, dados dos 2 últimos empregos, a data de admissão, a data de demissão, o telefone da empresa, o nome da empresa, especificar 2 áreas as quais a pessoa quer estar trabalhando. Por exemplo, a primeira opção, vendas, a segunda opção, fábrica. Entendeu? Porque se eu não conseguir de imediato na primeira, eu vou tentar a segunda. Uma das duas, em dado momento, eu vou estar conseguindo te encaixando e te empregando. Inserir. Se você não conseguir inserir nessas 2 áreas, vamos supor que surja uma terceira área que talvez dê certo e aquela pessoa que está procurando um emprego. Você consulta a pessoa se pode haver essa congruência de interesses. Olha, você queria frentista ou fábrica, surgiu uma vaga no escritório contábil para office boy. Você aceita ou você já se prende ao perfil do que a pessoa pede? Não, por exemplo, tem pessoas que vão lá na agência e que são pessoas que são multifuncionais, tá? Você conversa com aquela pessoa, você olha, você nota que a pessoa sabe fazer 1001 coisas, né? Que hoje em dia no mercado de trabalho é isso que o empresário, que as empresas buscam, pessoas multifuncionais, pessoas que saibam fazer de tudo um pouco. Por quê? Porque para eles é vantajoso ter um funcionário assim, né? Então, assim, quando eu noto que aquela pessoa, ela é uma pessoa assim, que ela tem múltiplas funções, que ela é descolada, que ela é proativa, aí eu já vejo, já percebo, e mesmo não dando certo as 2 primeiras opções, eu vou lembrar daquela pessoa e vou estar ligando para saber qual seria a terceira opção. Esse perfil multiprofissional, ele é comum aqui em Penápolis, não? Pedro, aqui em Penápolis não. Aqui em Penápolis nós temos assim poucas pessoas que são multifuncionais. Assim, as pessoas, eu noto que elas às vezes elas se apegam muito a uma coisa só. As pessoas têm um pouco de dificuldade em estarem tentando algo novo, em estarem conseguindo
fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E hoje em dia é importante que a pessoa tenha qualificação, tenha formação, sim, mas é importante, antes de tudo, que a pessoa tenha boa vontade e disponibilidade, porque é isso que faz a diferença hoje em dia no mercado de trabalho. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, por se tratar de uma cidade pequena, a gente tem que estar sempre mudando e renovando para se adaptar às oportunidades que tem aqui em Penápolis. Essas oportunidades existem, Virgínia? Realmente, o mercado de trabalho de Penápolis hoje, como é? Porque diariamente nós vemos pessoas reclamando porque não tem onde trabalhar, estão procurando emprego faz tempo, ou talvez seja por isso, por ficarem presos a uma coisa, ou mesmo as pessoas que estão procurando qualquer emprego ainda estão tendo dificuldade. Eu noto que existe emprego, sim, tá? As vagas existem e talvez a dificuldade maior das pessoas seja em não ter conhecimento dessas vagas. Por isso a ideia da agência, por isso que eu estou fazendo esse trabalho aqui na cidade. Mas eu noto também que tem muitas pessoas que, apesar de estarem precisando trabalhar, às vezes começa no emprego e desiste. Às vezes desiste porque não se adaptou, às vezes porque não gostou, às vezes porque não tinha aquela qualificação ideal para estar desempenhando aquela função, entendeu? Então eu noto que emprego nós temos, sim. Virgínia, esse perfil multiprofissional é comum em certo ponto. Eu acho que tem pessoas que procuram um emprego e o que aparecer eles vão pegar por necessidade realmente. Mas também tem muita gente que está procurando emprego há muito tempo, mas não consegue. Como é essa dificuldade? Você acha que seria o quê? A falta de critério de vou fazer outra coisa, não precisa ser só essa. Ou a pessoa se prende muito à qualificação? O que acontece? Eu acho que assim, esse perfil multifuncional, né, de fazer mais de uma coisa, ele existe sim aqui. A gente nota que algumas pessoas que têm formação superior se encontram hoje trabalhando na área de vendas ou como frentista, etc e tal. Às vezes por uma falta de opção ou por ter não encontrado alguma coisa melhor até então, né? Mas isso daí faz parte, porque todo mercado de trabalho a gente tem assim de início uma certa dificuldade em estar inserindo as pessoas para aquele meio, né? Mas eu noto que aqui em Penápolis nós temos bastante vagas, sim, tá? Às vezes não temos tanta com nível superior, né? E talvez a maior dificuldade das pessoas hoje em dia seja ter conhecimento dessas vagas. Então, assim, meu trabalho lá da agência, eu tenho conhecimento das vagas, por quê? Porque as pessoas me procuram, as pessoas anunciam vagas comigo, pelo fato de eu conhecer bastante gente aqui na cidade. Então, assim, fica mais fácil de eu estar divulgando essas vagas. Só que, assim, tem semanas e semanas. Tem semanas que surgem várias vagas. Por exemplo, fábrica, vendas, etc e tal. Tem semanas que eu já tenho uma quantidade de vagas limitada, entendeu? Então, assim, lá, por exemplo, até hoje, o maior número de vagas que apareceu foi 30 vagas para a mesma empresa. Então, assim, eu encaminhei o pessoal, tá? E eu encaminhei 30, desses 30, 15 deram certo, vamos supor, né? Então, assim, eu noto que empregos nós temos sim, talvez tenha essa dificuldade do conhecimento da pessoa em estar ouvindo, em estar sabendo que determinada empresa precisa de um funcionário. E também o problema que eu vejo, que é muito atual, é a questão da qualificação, né? Porque às vezes a pessoa tem diploma, a pessoa tem nível superior, mas ela não teve oportunidade de estagiar, de se aperfeiçoar, de aprender. Então isso dificulta muito na hora dessa pessoa encontrar um bom emprego. Entendi. Virgínia, o bate-papo tá fluindo, tá indo muito bem. Pessoal de casa, eu espero que vocês nos acompanhem no próximo bloco. Até daqui a pouquinho. Oferecimento Pura Polpa. Polpas congeladas 100% naturais da nossa amiga Maria Silvia Fernandes. Sua saúde de vento em polpa. Telefone 3652-4851 ou 9605-9566.
Clínica avançada de odontologia e estética. Há mais de 30 anos atendendo você e sua família. Telefone 3652-2057. Opportunity Treinamento Profissional. Seu futuro certo. Acesse o site www.opportunitytreinamento.com.br. BioAmil. Controle biológico em harmonia com a natureza há 7 anos no mercado. Telefone 3654-7549. Ciesa, Indústria de Látex e Borracha. Rodovia Assis Chateaubriand, quilômetro 294. Telefone 3652-4796. Obrigado, pessoal de casa, por ter esperado a gente. É sempre uma alegria estar com vocês. E agora vamos continuar o nosso bate-papo com a Virgínia. Virgínia, a agência emprega aqui. Ela somente emprega ou ela começa a qualificar as pessoas também? Bom, Pedro, atualmente eu só estou empregando as pessoas, tá? Mas assim, futuramente eu estou com um projeto de dar cursos, né? Então eu acredito que até o mês que vem eu esteja dando o primeiro curso, que vai ser de costura industrial. E aí, além de eu estar dando esse curso, as pessoas que se destacarem mais no curso, as 6 primeiras, eu vou estar empregando diretamente nas empresas daqui e da nossa região também. Nossa, que legal, é uma iniciativa nova, né? Além de preocupação com a qualificação, também já vai estar um prêmio tão esperado para muitas pessoas. Virgínia, a qualificação profissional em Penápolis hoje, ela é problema ou ela é solução? Vamos encarar assim. Bom, hoje em dia nós temos uma enorme dificuldade com relação à qualificação, então ela acaba sendo um problema bastante atual, não só da cidade, como eu acredito que de toda a região e quiçá o mundo. Então, as pessoas aqui mesmo, nós só temos o CAT, né? Que é quem forma profissionais, qualifica. E ainda assim, não é todo mundo que obtém a qualificação ali que consegue estar sendo empregado no mercado de trabalho, está sendo inserido. Então eu noto que talvez a gente, se fizesse mais opções e formas de qualificação, por exemplo, cursos, né? Porque, por exemplo, hoje em dia, até para você ser doméstica, você tem que ter um certo conhecimento, né, de organização, e também para ser garçom, para atuar na área de vendas. Então, se pudesse estar qualificando esse pessoal em todas as áreas, seria ainda melhor na hora de estar empregando. Entendo. A nível superior, a pessoa tem a qualificação, né, tem a faculdade, tem espaço para esse profissional hoje? Olha, tem espaço sim, tá? Mas assim, o que acontece? Às vezes o espaço, porque muita gente recém-formado, eles querem estar trabalhando sim, mas às vezes já quer começar ganhando muitíssimo bem. E todo mundo sabe que hoje em dia, para a gente chegar num patamar bom, tem que começar devagarzinho, tem que começar de baixo. Né? Então, assim, para esse pessoal recém-formado, que tem nível superior, graduação, tem emprego sim, mas antes é preciso ter paciência, é preciso aprender, né? Porque normalmente não é todo mundo que se forma que sai sabendo de tudo, né? Muitas pessoas sequer tiveram a oportunidade de estar fazendo estágio, de estar se aperfeiçoando, e isso às vezes atrapalha na hora de conseguir um bom emprego. Então é importante que as pessoas, além do diploma, elas tenham consciência de que é preciso começar de baixo, é preciso ter boa vontade, é preciso ter disponibilidade, é preciso estar fazendo um bom trabalho, estar ali sempre presente, mostrando que realmente quer aprender, que realmente está disposto, né? Porque hoje em dia isso conta muito. Se despira um pouco de orgulho, né? Também. Virgínia, o público que você trabalha vai de que idade a que idade? Bom, eu pego o currículo de pessoas a partir de 17 anos, tá? Eu não trabalho com menor de idade ainda. Por quê? Porque aqui em Penápolis nós temos o SOS, que faz um trabalho muito bom, muito assim bacana, gratificante. Então eu pego o pessoal acima de 17 anos, tá? E esse pessoal que é menor, normalmente, às vezes eu consigo um trabalho de meio período, né? Ou
trabalho de período integral, depende do que a pessoa está buscando, né? Hoje, atualmente, eu não tenho parceria com aquele programa do Menor Aprendiz, tá? Mas futuramente, a longo prazo, eu vou estar viabilizando isso na agência também, como também programas de estágio, né? Igual o CIE faz atualmente. Para quem não sabe, CIE de Araçatuba, né, Virgínia? Sim. Que encaminha os jovens que estão cursando ensino superior a estágios, né? Virgínia, esses jovens com 17 anos ou mais, eles têm dificuldade para conseguir o primeiro emprego? Às vezes sim, tá? Às vezes eu noto uma certa dificuldade, mas hoje em dia nada que um bom diálogo, uma boa conversa não consiga estar viabilizando uma oportunidade. Eu acredito muito que a questão da oportunidade, do primeiro emprego, vai muito da forma como você apresenta a pessoa, como você mostra realmente que aquela pessoa, além dela tá querendo aprender, muitas vezes ela também é muito boa, entendeu? Por quê? Porque hoje em dia você pegar um funcionário novo, significa que você vai poder moldar ele ao seu modo. Porque essas pessoas que estão começando, que estão sendo inseridas no mercado de trabalho pelo primeiro emprego, normalmente eles vão sem vícios. Então fica mais fácil de você estar ensinando, de você estar moldando, estar viabilizando um crescimento para essa pessoa dentro da sua empresa. Entendo. Mal comparando, é igual quando o pessoal vai tirar a carta, só que já dirigia antes, né? Faz um monte de besteira porque dirige tudo errado. Na realidade, o primeiro emprego, para quem... Eu sei que todo mundo pede experiência profissional hoje. Só que tem que dar oportunidade para o jovem para que ele consiga o primeiro emprego, né? Porque senão como ele vai ter a experiência, né? E acredito eu que se você pega um jovem com vontade, com certeza ele vai se equiparar a quem tem experiência, né? Sim, e eu acho também importante a gente tá assim, colocando em pauta aqui a questão de dar oportunidade para as pessoas no geral, né? Sendo elas jovens, adultas, idoso, porque às vezes eu noto que as pessoas que estão acima dos 45 anos, é difícil, às vezes eu tenho uma certa dificuldade em estar inserindo elas no mercado de trabalho. E muita gente nessa faixa etária são pessoas realmente boas de serviço, dispostas, né? Então, eu acho que a oportunidade em si, ela tem que ser viabilizada para todo mundo e de uma forma igual. Entendeu? Assim, sem analisar parâmetros como rico, pobre, idade, classe social, porque eu acho que tem muita gente boa aqui na cidade, muita gente boa, às vezes as pessoas estão escondidas em bairros os quais a gente sequer conhece, e são pessoas que realmente têm disposição e têm boa vontade e querem mudar de vida, querem trabalhar, aprender. Nós conversávamos antes do programa, né, Virgínia, a respeito dos antecedentes criminais, né? Que a gente tem o rezo, né, da lei dizendo que realmente ninguém pode discriminar essas pessoas. Você tem dificuldade para inserir as pessoas com antecedentes criminais, você estava falando? Eu tenho uma certa dificuldade sim, tá? Mas não é nada que seja impossível. Essa dificuldade talvez aconteça porque às vezes as pessoas talvez elas ficam com um pouco de receio, né? Mas eu tenho essa dificuldade, mas não é impossível de estar viabilizando emprego para quem quer estar sendo reintegrado na sociedade atual, tá? Tanto que eu pego currículos dessas pessoas também, tá? E os trato da mesma forma que eu trataria qualquer outra pessoa que chega na minha agência. Então, assim, hoje em dia eu gostaria até de estar pedindo aqui para que as empresas, as pessoas pudessem dar uma oportunidade maior para essas pessoas, né? Porque a gente tem que estar dando chance para que as pessoas não cometam os mesmos erros, para que as pessoas evoluam, para que as coisas mudem, porque a gente não pode ter preconceitos, porque às vezes o preconceito ele limita não só a mente, mas uma sociedade toda e evita com que a sociedade consiga resolver problemas sociais, né? Porque assim, tem muita gente que comete algum tipo de delito por necessidade às vezes, porque às vezes passa fome, porque às vezes vive em condições desumanas. Então a gente não pode estar julgando ninguém sabe o que se passa com aquela pessoa naquela vida. Então assim, eu lidando com todo tipo de gente e viabilizando chance para as pessoas, eu noto isso. Eu noto assim que as pessoas querem uma chance, que as pessoas
merecem uma segunda chance sim, e que tem muita gente boa na cidade. Com certeza, eu acho que todo mundo tem que se valer sim da lei de pedir a igualdade e oportunidade, porque se o Estado ressocializou, a gente tem que acreditar nisso. Com certeza, acredito que existem pessoas e pessoas, mas eu acho que todo empregador pode fazer parte do seu sistema, o contrato de experiência de 3 meses, que a legislação já prevê. Faça os 3 meses de teste, se mostrar um bom funcionário efetivo ou não, depende do convívio que ele tiver na sua empresa. De repente a gente pode ter uma joia rara e a gente está achando que é um carvão, né? A gente tem que prestar atenção no que a gente consegue fazer para a nossa empresa progredir, né? Virgínia, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais quais as dificuldades que você está encontrando hoje em Penápolis. Bom, as dificuldades que eu encontro, assim, por meio das empresas, né, que eu tenho parceria, assim, eu noto que hoje em dia a maior dificuldade do empresário é com relação aos 3 primeiros meses, tá? Porque normalmente um funcionário entra na sua empresa e os 3 primeiros meses são ótimos, às vezes, excelente. Aí você registrou aquele funcionário, chegou no 4º mês, normalmente ele avacalha. Avacalha como? Às vezes falta, às vezes atrasa, às vezes fica de má vontade e o rendimento dele não é o mesmo de quando ele havia começado. Então eu noto essas dificuldades. Então, assim, o meu trabalho, ele está sendo feito com o intuito de tentar amenizar essas dificuldades, né? Por quê? Porque eu converso com os 2 lados, eu escuto as 2 pessoas e eu tento viabilizar uma melhora. Seja assim, às vezes eu noto também que as pessoas hoje, elas querem ser ouvidas. E às vezes o empregador, normalmente, quando ele vai mandar o funcionário embora, ele sequer conversa com o funcionário, sequer fala o porquê está sendo mandado embora, entendeu? E às vezes, se você conversar com a pessoa, você consegue identificar o problema e solucionar e resolver isso. E dar uma segunda chance para a pessoa, tá? Agora, com relação à minha agência, eu tenho uma dificuldade na hora que eu vou encaminhar o pessoal para a entrevista. Por quê? O que acontece? Às vezes eu ligo para as pessoas, o celular está sempre desligado, não tem ninguém em casa, entendeu? Às vezes as pessoas chegam para fazer entrevista, elas chegam assim com atraso, às vezes elas chegam com roupas que não são adequadas, entendeu? Então eu gostaria de estar pedindo, assim, estar comunicando às pessoas, toda e qualquer pessoa que for fazer uma entrevista de emprego hoje, tem que chegar com antecedência, tem que chegar com uma roupa apresentável, entendeu? Que não descategorize a essência, o estilo da pessoa, mas ela tem que chegar mais cedo, tem que chegar apresentável, não pode deixar o celular ligado na entrevista, porque pessoas que já chegam e o celular permanece ligado e toca, elas já são automaticamente desqualificadas, entendeu? E, por favor, manter o celular ligado, atender o telefone de casa, quando a gente deixa recado, tá transmitindo recado. Por quê? Porque se às vezes eu vou convocar um candidato para uma entrevista, eu ligo para ele, eu não consigo falar com o candidato, ele automaticamente perde a chance de estar sendo encaminhado para aquela entrevista. Por quê? Porque muitas vezes eu não consigo encontrar o candidato, né? Então essas são as dificuldades que eu noto hoje em dia. Realmente, hoje a gente tem que conciliar as 2 coisas, né? A gente partiu para uma área nova nesse século XXI que a gente fala, né, Virginia? Que todo mundo partiu para a humanização, que você não tem um empregado, você tem o João, você tem o Pedro, você tem a Maria, e esse ser é complexo, ele tem os seus problemas de casa, então não é todo dia que ele vai trabalhar bem, assim como o próprio empregador tem dias que não vai estar bem, e o funcionário vai ter que entender, de repente, ele ser rude, ou seja lá o que for. Hoje a gente começa a enxergar como um ecossistema o trabalho, né? Então o que um faz vai interferir no outro. Então a gente precisa de pessoas qualificadas, mas que atendam esse lado humano. Só que tudo tem um limite, né? A gente tem que ser profissional. O que a gente comenta agora é que você que vai fazer uma entrevista, ela deu dicas realmente importantes. A forma de se vestir, você não pode ir numa entrevista de camiseta e regata. Independente da vaga, você tem que se portar como você estaria em qualquer outro meio, sempre bem vestido, falar claramente, não estar com o celular, por uma questão de educação, que é o básico, né?
Mas às vezes as pessoas elas esquecem, né? Porque hoje em dia com essa rotina que nós temos, é tudo muito corrido, é muita coisa para se resolver. Então às vezes não é nem porque a pessoa fez questão de deixar o celular ligado, às vezes ela esquece. Então assim, o que a gente pede é um pouquinho mais de atenção, né? E essa questão de se vestir apresentavelmente é porque hoje em dia, querendo ou não, algumas pessoas, algumas empresas, a gente tem que ter uma boa imagem, né? Porque se a gente não souber vender a nossa imagem, como que nós vamos conseguir vender um produto que está sendo oferecido por determinada empresa? Então assim, e essa questão da humanização é muito importante. Por quê? Porque hoje em dia um funcionário que trabalha motivado, disposto, ele te dá muito mais retorno do que 10 funcionários que trabalham desmotivado. Então eu noto também que não são todas as empresas do interior que investem nessa valorização, nessa parte de humanização, né? Porque é interessante o empresário ter na empresa dele, por exemplo, promover datas comemorativas, fazer determinados tipos de eventos, né? Dar palestras motivacionais. Por quê? Porque o funcionário ele vai estar percebendo que você está se importando com ele. Ele vai falar, poxa vida, né? Estão sendo legal comigo, eu vou dar o meu melhor aqui. É aqui que eu quero ficar. Vamos crescer junto. Então, essa parte da humanização é muito importante. E aqui em Penápolis nós não temos muitos casos, né? Até porque por ser uma coisa nova, talvez as empresas e as pessoas ainda estejam se reintegrando com relação a isso. Com certeza, hoje em dia o funcionário que veste a camisa da empresa, ele é, vamos dizer assim, o melhor produto que a empresa pode ter, porque um empregado feliz com certeza vai dar muito retorno para a sua empresa e também pela imagem que você está zelando na cidade. Acredito eu que existam empresas seríssimas em Penápolis que já se preocupam com isso, outras que estão tentando se adaptar, e eu acredito que é um caminho melhor para Penápolis. Você ter um empregado feliz, com certeza a sua empresa vai ter resultados melhores, né? Virgínia, a parte de qualificação, você acha que as empresas estão se preocupando em qualificar os seus profissionais para ter alguém melhor lá dentro? Eu acho que sim, tá? Se preocupam sim. Só que essa parte de qualificar as pessoas é um pouquinho mais difícil, porque não exige só da empresa, exigem parcerias com prefeitura, com outros meios. E talvez na hora de viabilizar essa parceria é que as coisas demorem um pouquinho para estar acontecendo. Mas tem empresas que se preocupam sim, que dão treinamento para os funcionários, que apoiam, que investem em cursos, e eu acho que esse é o caminho, tá? Tanto assim para a empresa quanto para a prefeitura, para o CAT. O caminho hoje é qualificar, é viabilizar, é dar oportunidade. Eu acredito que todo profissional tem que ser tratado com respeito. Eu gostaria que você desse algumas dicas, como você já deu a respeito do vestuário na entrevista, da forma correta de se preencher um currículo, não ser aquele currículo quilométrico, mas uma coisa concisa, mas que leva as informações necessárias. Algumas outras dicas para a pessoa que está candidatando a uma vaga e também para o empregador que precisa de um empregado bem qualificado, bem preparado. Bom, algumas dicas, as pessoas que estão buscando por vagas, igual disse as dicas da entrevista, é importante sempre que ao conversar com o empregador você olhe nos olhos da pessoa, que você seja sincero com relação aos seus objetivos, né, a sua vida. E as empresas, os empresários que buscam por um candidato, que eles tracem o perfil detalhadamente, que eles busquem por pessoas que não tenham somente a qualificação, mas pessoas que queiram realmente aprender, que queiram crescer. Porque às vezes uma pessoa tem qualificação, mas ela é acomodada e ela não quer trabalhar, ela trabalha porque precisa. E quem precisa trabalhar, apenas isso, dificilmente cresce. Quem quer trabalhar, quem está disposto, essa pessoa cresce em um ano muito assim, consideravelmente. Então os empresários, e se caso a pessoa não tenha qualificação, que eles estejam preocupados em viabilizar. Como? Vamos promover um curso, né, para o pessoal, funcionário da empresa, vamos promover uma palestra, vamos estar indicando os funcionários. Nós temos o Sebrae, que tem palestras gratuitas
e muito boas, e que normalmente quando eu vou assistir eu vejo a sala às vezes vazia, e sendo que todo mundo poderia estar participando, poderia estar se qualificando, aprendendo um pouquinho mais, porque conhecimento nunca é demais, né? Então eu vejo por esse lado. As pessoas têm que ser motivadas e incentivadas sim, só que elas têm que buscar por si só uma melhora. Entendo. Virgínia, aonde fica a sua empresa aqui em Penápolis? Bom, a agência fica na Fernando Ribeiro de Barros, 280. Proximidades da onde? Em frente ao postão de saúde, tá? E ela funciona das 8h30 da manhã às 18 horas. Não abrimos aos sábados, né? Fechando do meio-dia a 1h30 para o almoço. Legal, Virgínia. Qual que é o site da sua empresa? O site é www.empregaaqui.com.br. Bom, pessoal, esse foi um bate-papo breve, com certeza foi produtivo. Esperamos que vocês tenham gostado. Com certeza agradecer a Virgínia por estar aqui, por ceder essas informações preciosas para quem está procurando emprego e para quem está procurando um bom empregado. Com certeza Penápolis tem qualidade de pessoal, de material muito boa. O povo penapolense é único. Aqui é uma cidade realmente singular. Eu acredito que com certeza com essas informações hoje você vai ter uma postura um pouco melhor para buscar o seu trabalho ou para buscar o seu empregado. Eu vou deixar aqui no finalzinho, Virgínia, as imagens, um breve comercialzinho da sua empresa, para que o pessoal que esteja em casa, que precise buscar a vaga, procure a Virgínia, e que você que procure o seu empregado, procure a Virgínia também, para que vocês possam juntos ter uma parceria produtiva e com certeza melhorar a qualidade da sua empresa ou melhorar a qualidade de vida de você, empregado. Virgínia, se você quiser fazer algum agradecimento, alguma consideração final. Eu gostaria de agradecer a chance, né, de estar aqui podendo conversar com você, né, falar um pouquinho mais da agência e de mim. E gostaria assim de dizer que hoje em dia o mais importante é a gente estar dando chance, oportunidade, né? E as pessoas precisam disso. Elas precisam se sentirem motivadas, elas precisam serem reconhecidas e ver que cada qual tem o seu valor diante de cada função, né? Então, assim, mais importante que você, quem busca por um funcionário, você que busca por um emprego, é a gente dar uma chance, tratar todos de forma igual, tá viabilizando, porque com certeza quando a gente passar a fazer isso, as coisas vão ser muito mais significativas e tudo vai fluir de uma forma legal. Legal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que para vocês de casa que já ouviram aquela frase, ninguém é indispensável, mentira, todo mundo é indispensável, porque todos nós temos as nossas particularidades, né, Virgínia? Ninguém é só bem ou só mal, e acredito que um funcionário bem trabalhado ou um empregador que tenha sensibilidade, que consiga tratar todos iguais, com certeza a sua empresa vai crescer e vai prosperar, correto? Correto, é isso aí. Um abraço a todos vocês, nos vemos na próxima semana com mais um Café com Prosa. Um abraço. Emprega Aqui. Está procurando emprego? Emprega Aqui. Está procurando empregado? Emprega Aqui. Onde o seu emprego acontece. Rua Fernando Ribeiro de Barros, 280. Telefone 3653-7920.